Essa daqui é a bactéria cólera, que já matou mais do que guerra. E essa daqui é a varíola dos macacos. Enfim, eu queria explicar a estrutura, o funcionamento, se um vírus, não, aqui se o vírus é vivo ou não, se a varíola dos macacos, esse vírus é vivo ou não, como que funciona a bactéria cólera, bora por parte. Bora começar pela cólera. O Vibrio cholerae, né? A cólera é causada pela bactéria que eu acabei de falar. É um micro-organismo procarionte, não possui um núcleo definido e pertence ao grupo das bactérias gram-negativas. Ela possui membrana plasmática paracelular, típica de gram-negativas, né? Enfim, citoplasma, DNA circular livre no citoplasma, não tem núcleo, ribossomos produzem proteínas, flagelo polar, né? Uma cauda que permite locomoção na água, possui plasmídio de DNA extra. É um formato, um bacilo curvado, parecido com uma vírgula, né? Enfim, a infecção ocorre principalmente por água contaminada, o alimento. A bactéria chega ao intestino delgado, se fixa na parede intestinal, produz uma toxina chamada toxina colérica, né? O nome é colérica, é o nome. Enfim, essa toxina altera o funcionamento das células intestinais. Resultado é perda maciça de água e eletrólitos. Você vai ter uma diarreia agosa interna, fezes, parecendo um arroz, né? A bactéria não invade profundamente o corpo. O problema é a toxina que causa desidratação. A morte ocorre por desidratação severa, perda de sódio e potássio, choque hipovélico e insuficiência renal. Sem tratamento, a letalidade pode chegar de 30% a 50%. Com tratamento, a hidratação oral intravenosa cai para menos de 1%. Enfim, historicamente a cólera causou várias epidemias desde o século XIX. Estimativas históricas indicam milhões de mortes ao longo de tantos anos. Também no século XIX, grande surto na Europa, Ásia e América mataram milhões. Atualmente ainda há surto em regiões com saneamento precário, mas a mortalidade global é muito menor do que no passado, graças à terapia de reidratação, né? Enfim. Agora para a varíola dos macacos, né? Enfim. Vamos lá. Já as varíolas dos macacos é causada pelo vírus monkeypox, né? É também chamado de mpox, pertence ao gênero ortopoxvírus, o mesmo grupo da varíola, da antiga varíola humana. Diferente da bactéria, o vírus não tem célula, não tem metabolismo próprio, não produz energia, não se reproduz sozinho, tá? Nossa, desculpa, eu tô com dor de cabeça. Olha aqui, ó. A estrutura tem um material genético, DNA de fita dupla, tem um tem um envoltório proteico, capsídeo, tem um envelope lipídico externo, tem um formato grande e complexo, um dos maiores vírus bem conhecidos. Olha aqui, ó. Os vírus não são considerados plenamente vivos. Não tem metabolismo, não cresce, não se reproduz. Depende totalmente de células hospedeiras, ficam numa zona cinzenta entre matéria química complexa, né? E vida praticamente. Geralmente o vírus entra pelo contato com lesões, secreção ou gotículas, infecta as células da pele, sistema imune, usa a maquinaria da célula para reproduzir novas cópias, causa inflamação e lesões, tem febre, dor no corpo, lesões na pele com pus, enfim. A maioria dos casos recentes, de 2022, 23, 24, 25, tem casos de baixa letalidade. Mas tem dois clados principais: o clado da África Ocidental, letalidade 1%, o clado da África Central chega a 10% em surtos antigos. A morte geralmente ocorre por infecção secundária, complicações pulmonares, sepsis, pacientes imunossuprimidos, enfim.
É, comparar a cólera, tipo, com a varíola matou muito mais, tá? Enfim, o surto global de 2022 registrou milhares de casos, algumas cenas de morte, confirmada mundialmente, mas não chega ao nível da varíola dos macacos, não chega no nível. A varíola, quando eu falo assim, a varíola, o grupo familiar da varíola, perdão, o grupo familiar da varíola em geral, matou muito mais do que a cólera, mas a varíola dos macacos em específico matou só algumas centenas. A cólera matou muito mais. Enfim, os casos ficam. A varíola dos macacos fica mais África Central e Ocidental, né? Enfim. Doenças vão matar mais do que guerra, né? Doenças infecciosas mataram muito mais pessoas do que guerra ao longo da história. A varíola humana matou milhões ao longo do século. A peste negra, que é uma bactéria, é um parente distante, né? Parente bem distante da cólera, enfim. A peste negra que matou 25 a 50 milhões de pessoas. Pandemia de cólera mataram milhões. Enfim. O que eu posso falar, cara? O carnaval já passou, né? Mas carnaval facilita transmissão de vírus respiratórios, podem fazer uma transmissão por contato próximo. Se houver contaminação de água, poderia favorecer doenças. Mas depende de saneamento, né? Enfim, o lugar de água contaminada, pouco saneamento, né? Enfim. É basicamente isso, tá? É basicamente isso. Desde 2022, olha aqui, ó, são aproximadamente, olha aqui, desde 1º de janeiro de 2022 até 25 de março, são 137,8 ponto 892 casos de mpox no mundo, 307 mortes confirmadas, atribuído ao vírus nesse período. Enfim, é basicamente isso, tá? Enfim, esses valores são dados mais recentes disponíveis de relatórios oficiais, incluem casos em mais de 130 países, e taxa de mortalidade relativamente baixa em comparação com outras doenças, né? Enfim, é basicamente isso.